A gente vai mergulhar hoje num embate que parece coisa de filme, mas é a mais pura realidade brasileira. De um lado, robôs com inteligência artificial de última geração. Do outro, um verdadeiro exército de 800 mil pessoas, que são, de fato, a espinha dorsal da reciclagem no país. Vamos tentar entender esse dilema. Olha, tudo começa com este número aqui, 4%. É isso. Essa é a taxa oficial de reciclagem no Brasil. Um número que, vamos combinar, é chocantemente baixo. E ele é só a pontinha de um problema gigantesco. E aí surge a pergunta, né? Se o Brasil gera 81 milhões de toneladas de lixo por ano e só 4% entra na conta oficial, para onde é que vai todo o resto? É muito lixo. Pois é, a resposta está num sistema que muita gente nem sabe que existe, um sistema invisível, mas absolutamente essencial. E a resposta está aqui, ó, 800 mil. Essa é a estimativa do número de catadoras e catadores de material reciclável espalhados pelo Brasil. É essa galera que, na raça, de maneira informal, faz o trabalho pesado e sustenta a reciclagem onde o sistema formal, bom, simplesmente não chega. E é aqui que a gente entra no nosso primeiro grande ponto. O que a gente pode chamar de paradoxo da reciclagem brasileira. A gente tem um problema ambiental imenso que é combatido por uma força de trabalho massiva, mas que vive na informalidade e na vulnerabilidade. Agora, o mais curioso é o seguinte: mesmo se a gente incluir o trabalho gigante dos catadores nessa conta, a nossa taxa de reciclagem sobe só para 8,3%. Quando a gente compara, olha só, países com renda parecida com a nossa chegam a 16%. O dobro, a Alemanha, 67%. Ainda falta muito chão pela frente. Agora se segura, porque esse dado aqui é o coração da história. De tudo aquilo que efetivamente chega na indústria para virar produto de novo, 2/3, é isso mesmo, 2/3, vem das mãos dos catadores. A coleta oficial das prefeituras responde por só 1/3. Fica bem claro quem é que está de verdade movendo a reciclagem no país, né? E aí, diante desse cenário todo, surge no horizonte uma solução que parece ter saído de um filme de ficção científica, uma tecnologia de ponta que vem lá de fora, dos países desenvolvidos. Dá uma olhada nisso. Empresas como a AMP Robotics e a Everest Labs estão na vanguarda. Os sistemas deles usam inteligência artificial para identificar tudo por formato, cor, até a marca do produto. E a velocidade, um braço robótico consegue separar 80 itens por minuto. É uma precisão sobre-humana. Parece a solução perfeita, certo? Então, calma lá. A palavra-chave aqui é contexto. Essa tecnologia toda foi criada para resolver problemas muito específicos de países ricos. O principal deles, escassez de mão de obra. Lá, falta gente para fazer esse trabalho, que é pesado. E a indústria de lá também exige materiais cada vez mais puros. Ou seja, o problema deles é a falta de gente. O nosso, como a gente está vendo, é exatamente o contrário. E é aqui que a análise dá uma virada de 180 graus. Porque essa solução de alta tecnologia, quando a gente simplesmente importa sem nenhuma adaptação, pode se tornar uma cura muito, mas muito pior do que a doença para a realidade brasileira. Para a gente entender o tamanho desse risco, a gente precisa ouvir as pessoas. Olha esse relato de uma catadora do Rio de Janeiro. A renda mensal dela é de R$ 1.000. Só para ir e voltar do trabalho com transporte, ela gasta 400. Sobram R$ 600 para viver o mês inteiro. E agora, o choque de realidade. Um único robô daqueles custa o equivalente a R$ 1.800.000. Do outro lado, a renda líquida de uma trabalhadora, como a que a gente acabou de ver, R$ 600 por mês. A conta simplesmente não fecha. Lá fora, a automação substitui um custo alto de mão de obra. Aqui, ela ameaça eliminar a única fonte de renda de centenas de milhares de famílias. E além do impacto social devastador, existem barreiras práticas gigantescas. Primeiro, o custo é proibitivo. Segundo, a qualidade dos nossos dados sobre resíduos é muito ruim. A IA ficaria perdida. Terceiro, a infraestrutura é toda fragmentada. E para completar, falta lei, falta regulamentação para essa transição. E tem mais um balde de água fria. Mesmo nos países ricos, com todas as condições ideais, metade de todos os projetos de automação com robôs falha. Simplesmente não dá certo. Isso reforça que tecnologia não é uma varinha de condão, né? Especialmente quando aplicada no contexto errado. Mas a história não acaba nesse beco sem saída. Pelo contrário,
Vamos passar agora para uma alternativa muito mais promissora, mostrando inovações que estão nascendo aqui no Brasil e que trabalham a favor da força de trabalho humana e não contra ela. Olha só o Katac, que ideia genial! É basicamente um Tinder da reciclagem, um aplicativo simples que conecta quem tem material para reciclar com o catador ou catadora mais próximo. Ele não substitui ninguém, pelo contrário, ele dá visibilidade, aumenta a renda e traz mais dignidade para o trabalho. Outro exemplo incrível é a Green Mining. Eles usam uma tecnologia super avançada, o blockchain, para garantir a rastreabilidade de tudo que é coletado. Mas o diferencial mais importante é o social. Eles contratam os coletores com carteira assinada, com equipamento de segurança, transformando a informalidade em emprego digno. E tem também o Collect, um aplicativo focado em profissionalizar as cooperativas. Ele ajuda esses grupos a gerenciar essas operações, a otimizar a logística e, no fim das contas, a aumentar a receita de todos os membros. É uma ferramenta de gestão poderosa na palma da mão. Bom, com tudo isso na mesa, a gente chega na nossa reta final para amarrar todas essas pontas e apresentar a ideia central desta análise. A comparação deixa tudo muito claro. Nos Estados Unidos e na Europa, o problema dominante é a falta de mão de obra, e o risco da automação é substituir um emprego formal. No Brasil, o problema é a exclusão social de 800 mil pessoas, e o risco é eliminar o único meio de sobrevivência delas. São realidades que não poderiam ser mais diferentes. E aí a gente chega no paradoxo final, que é quase inacreditável. Em alguns momentos, para o sistema econômico brasileiro, foi mais barato importar lixo reciclável de outros países do que criar uma estrutura para integrar e remunerar de forma justa os catadores locais. Isso mostra uma desvalorização profunda do nosso capital humano. Então, qual é o caminho a seguir? Claramente não é importar robôs caríssimos. O foco tem que ser em alternativas viáveis para a nossa realidade. Primeiro, pensar em automação mais simples e barata para as cooperativas. Segundo, priorizar a digitalização para conectar todo o sistema. Terceiro, usar a inteligência artificial para otimizar rotas e não para substituir pessoas. E por fim, o mais importante, desenvolver tecnologia própria, adaptada aos nossos problemas. E a gente termina com essa provocação. Fica claro que a tecnologia é só uma ferramenta. Ela não é a solução mágica. O verdadeiro desafio é construir um sistema que use essa ferramenta para promover inclusão social e eficiência ao mesmo tempo. A grande questão é: o Brasil está pronto para desenvolver não apenas a inteligência artificial, mas principalmente a inteligência social e institucional que essa crise exige.